A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Estamos nesta noite transmitindo esta live de uma outra localidade. Nós tivemos um problema lá na congregação do Alpes, um problema técnico, então nós recorremos nesta noite para estarmos fazendo esta live aqui de outro local. Eu quero nesta noite iniciar com uma oração e pedir para os irmãos preparar a vossa Bíblia, que nós estaremos compartilhando aqui um texto na Escritura Sagrada, mas vamos iniciar nesta noite com esta oração. Querido Deus e amado Pai, em nome santo de Jesus, Senhor, nesta hora, Pai, nos reunimos, Senhor, para que possamos, Pai, falar da Tua palavra, Senhor, para que possamos alcançar o Teu trono de glória, para que possamos clamar ao Senhor, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Até aqui temos visto, Senhor, a Tua misericórdia, meu Pai, a Tua graça, Senhor. Meu Deus, nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo pão de cada dia, Pai. Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, pelos livramentos. Nós queremos Te agradecer pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco, meu Pai. Visita, Senhor, o Teu povo agora. Visita, meu Pai, a Tua igreja agora. Visita a todos que estão conectados, Pai, acompanhando, Senhor, esta live nesta noite. Aqueles que vão acompanhar posteriormente, Senhor. Meu Deus, estende as Tuas mãos. O Senhor é o Deus de milagre. O Senhor é o Deus restaurador, Pai. Senhor, é no nome de Jesus, Pai, que nós clamamos a Ti nesta hora, Senhor, e Te agradecemos, Senhor, por tudo que tem realizado, em nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Amados irmãos, eu vos convido para que nesta noite possa abrir a vossa Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Leremos aqui no verso de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso de número 16. Nós queremos notificar os irmãos que estão chegando agora nesta live. Nós tivemos um problema técnico na congregação do Alpes, então por este motivo nós tivemos que ir para um outro local para fazer esta gravação aqui do escritório nesta noite, mas nós não podemos parar, nós não podemos deixar de falar da palavra do Senhor, mesmo que aconteça alguns empecilhos, mas nós estamos aqui para poder ministrar a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso de número 16. Eu quero agradecer a presença do nosso irmão Bruno, que está aqui conosco nesta noite, tocando o seu teclado, adorando a Deus no dedilhar do seu teclado. E o nosso irmão Leandro está conosco aqui nesta noite, acompanhando esta live. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso de número 16. A palavra do Senhor. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Glória a Deus. Eu vou repetir novamente. Atos capítulo 15, verso de número 16. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Glória a Deus. Para falar nesta noite de tabernáculo, voltar à história da onde foi constituído este tabernáculo. Eu quero nesta noite falar para os irmãos no capítulo 26 do livro de Êxodo. É o momento que Moisés, grande Moisés, que sai com o povo do Egito através da mão potente do Senhor e vai agora andar, perambular pelo deserto por 40 anos.
Mas quando o povo é retirado do Egito, Deus disse que tiraria o povo para que o povo pudesse o adorar ao Senhor. Então Deus vai dar instruções para Moisés. E no capítulo 26 de Êxodo e 27, vai as instruções para que possa ser construído o tabernáculo, ou então a tenda. Porque este tabernáculo, construído no tempo de Moisés, era um tabernáculo móvel. Eles montavam o tabernáculo, depois removia, andava mais alguns quilômetros e montava novamente. Moisés recebe a planta, recebe as instruções de Deus, nos capítulos 26 e 27, para que este tabernáculo fosse constituído. E neste tabernáculo, Deus disse para Moisés, ele havia 3 níveis neste tabernáculo. O primeiro nível é o lugar externo, onde está o pátio ou o átrio, aonde está o altar, onde está a pia de bronze. Também há um segundo lugar que, ao adentrar e passar por estes 2, vai chegar no lugar santo. Neste lugar santo, que já é um lugar interno do tabernáculo, havia a mesa do pão, o candelabro de ouro e o altar de incenso. Nesta mesa a paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Conseguimos restabelecer esse sinal novamente. Nós vamos dar continuidade aqui, vamos estar iniciando. Eu li aqui o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15 e verso de número 16. A palavra do Senhor diz assim: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificado. Por falar de tabernáculo nesta noite, é preciso voltar na história. É preciso retornar ao tempo e entender que tabernáculo é este que foi instruído a Moisés quando o povo de Deus saiu do Egito e estava andando pelo deserto. Deus então vai falar com Moisés. E nos capítulos 26 e 27 do livro de Êxodo, vai instruir Moisés, para que Moisés então construa um tabernáculo. Deus dá para Moisés todo o plano, toda a planta, tudo que devia conter neste tabernáculo. Então, nós sabemos que no tabernáculo estava contido 3 partes divididas. A parte externa, que é o pátio, conhecido como átrio, onde estava o altar do sacrifício, e também a pia de bronze. Ao adentrar adiante, agora já na parte interna, estava lá o lugar santo, onde estava a mesa dos pães, onde todos os sábados eram colocados 12 bisnagas que representavam as 12 tribos de Israel. Também um candelabro de ouro, também o altar do incenso. Este altar do incenso era queimado o incenso todos os dias pelo sacerdote de manhã e à noite. E havia um lugar mais adiante chamado o Santo do Santo, ou lugar santíssimo. E no lugar santíssimo estava colocada a arca da aliança, esta arca que Moisés recebeu instruções no capítulo 25 do livro de Êxodo. E dentro desta arca estavam as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná. Nós entendemos na analogia que representa ao próprio Senhor Jesus, porque as leis representam a palavra e ele é o verbo que se fez carne. A vara era usada por pastores para guiar suas ovelhas. Ele é o bom pastor. Davi vai dizer no Salmo 23: a tua vara e o teu cajado me consola. E ele é o maná, porque ele vai dizer: eu sou o pão que desceu do céu. Então a arca representava a presença de Deus. Quando o tabernáculo foi constituído, a fumaça da glória de Deus descia sobre a tenda da congregação. Então ali está constituído o tabernáculo, mas o tabernáculo ou a tenda era móvel, porque o povo estava andando pelo deserto. Então o povo armava a tenda, o tabernáculo,
tabernáculo para prestar o culto a Deus e o sacrifício, mas depois desmontava, andava mais adiante e montava novamente. Mas vai haver um tempo em que Moisés vai morrer. Então Josué dá seguimento às ordens, dá seguimento para que possa guiar este povo para a terra prometida. Lá, quando Deus faz uma promessa para Abraão, Deus fala de uma terra que mana leite e mel, e é esta terra então que eles vão herdar. Agora Josué vai dar seguimento a esta ação, e o tabernáculo continua sendo móvel até que o povo de Israel chegue então nesta terra prometida. E quando eles chegam nesta terra prometida, lá em Josué capítulo 18, verso de número 1, vai dizer que está estabelecido ali então o tabernáculo. O tabernáculo foi estabelecido em Siló, e agora o tabernáculo deixou de ser móvel para ser um tabernáculo agora fixo lá em Siló, e é exatamente lá em Siló, e ele fica por todo o tempo desde a era de Juízes. Está estabelecido este tabernáculo lá em Siló, a continuação do trabalho do sacerdote, dos levitas e de todo o trabalho da expiação, do sacrifício pelo pecado do povo, anualmente que acontecia. Mas agora ele deixou de ser móvel para ser um tabernáculo fixo, e nós vamos entender que é um período de juízes, e é um juiz conhecido como Eli, o juiz cego então, que deixa que Ofni e Finéia, os seus filhos, eles começam a tribular diante do templo. Eles começam a ter atitudes que não convêm com a atitude de um servo do Senhor. Eles eram constituídos como sacerdote, mas eles começaram a ter atitudes, se prostituindo dentro do templo, profanar o templo do Senhor. Então vai haver um período, e neste período é quando Israel está em guerra, é quando Israel tem que enfrentar agora os filisteus, e é diante desta situação que eles querem enviar a arca como simbologia da presença de Deus. Mas o povo já não era mais adorador de Deus, o povo já não estava mais obedecendo a Deus, e quando a arca é colocada nesta situação, então a arca é tomada de Israel e os filisteus levam a arca embora. Mas não é isso que eu quero me prender nesta noite. Eu quero falar sobre o tabernáculo desde a sua instituição, que perfeita pelas mãos de Moisés, até o tempo atual. Então deixa eu dizer uma coisa: a arca foi levada, este período do juízo vai se findar. É quando o povo não aceita mais Samuel ser o legislador lá de Israel. Eles querem que seja levantado reis, porque as outras nações têm reis que está sobre o seu comando, mas Israel não. Israel é sobre legislação de juízes que foram levantados. Então eles pedem que seja constituído então um rei, e assim Deus o vai fazer, e vai dizer para Samuel: Samuel, eles não estão negando a ti, eles não estão renegando a ti, eles estão renegando a mim. Já que eles querem então um rei, que seja ungido um rei pelo clamor público, e assim é feito. Então nós vamos saber que é ungido agora o rei, e este rei é rei Saul. Saul é levantado como rei de Israel. Então Saul não se preocupa com a glória, com a presença, com os trabalhos de adoração ao Senhor. O início de Saul é muito bom, mas na sua caminhada ele vai se perdendo. Quando se perde a oração, quando se perde a comunicação, quando não se ouve mais a palavra de Deus, então se distancia da presença do Senhor. E com Saul não foi diferente. Saul começou a se distanciar de Deus, ao ponto de Saul não ser o mesmo. E na caminhada do cristão, às vezes o importante não está no seu princípio ou no seu meio, mas o importante está como você vai terminar esta caminhada. E o término desta caminhada de Saul foi horrível. O término da caminhada de Saul foi perdido. Então a Bíblia vai dizer que Deus, que não é pego de surpresa, vai pedir que Samuel vá ungir um rei. E este rei, ele está lá cuidando das ovelhas de seu pai. E este rei é conhecido como o nome de Davi. Deus então unge Davi. Davi vai aguardar o seu tempo para sentar no trono. Mas há uma guerra, e Saul
Saul sabe que Israel está perdendo esta batalha, mas orgulhoso que era, pede que o seu escudeiro o mate. O escudeiro assim não faz, e Saul vai tirar a sua própria vida. Israel agora está sem o seu rei. Então Davi agora é eleito rei de Israel, e dentro da maior preocupação deste rei, deste homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus, é a presença de Deus que foi embora, é a glória de Deus que foi embora. A arca não está mais com Israel. Então o tabernáculo que estava lá em Siló, ele vai para Gibeão, e Gibeão depois ele vai para a cidade de Davi, lá em Sião. É lá que é estabelecido este tabernáculo. Davi então resolve buscar a arca. Davi então está incomodado, porque quem conhece ao Senhor, ao pouco que se conhece, sabe que sem a presença do Senhor nós não podemos, sem a glória do Senhor nós não podemos, não há vitória sem a presença de Deus. E Davi sabia disso. Então Davi vai buscar a arca do Senhor. Davi consegue resgatar esta arca, trazer de volta para Israel. Então Davi vai colocar esta arca neste tabernáculo que agora está na cidade de Davi, lá em Sião. Só que Davi está incomodado. Então ele vai dizer assim: eu moro em palácio de cedros, e o tabernáculo do Senhor em cortinas. Ele quer construir um tabernáculo para Deus, ele quer construir um templo para Deus. Então ele tem no seu coração a vontade de construir este templo para o Senhor. Então ele tem no seu coração a vontade que seja construído um grande templo, um magnífico templo, porque ele acha que este templo magnífico é o que o Senhor Jesus necessita para que na reunião do seu povo eles estejam aconchegantes. Então Davi tem esta ideia em seu coração, mas Deus não permite que Davi construa o templo. Deus permite que Davi ajunte então materiais e recursos para que este templo seja então construído. Mas este templo não será construído por Davi, este templo será construído pelo seu filho Salomão, que vai herdar então o trono de Davi. E quando Salomão senta-se no trono, então Salomão começa a construção do templo, o templo de Salomão, o famoso templo de Salomão, um templo tão luxuoso que era uma das maravilhas da antiguidade em Israel, grandioso, formoso, com grandes pedras preciosas, ouro. Era um templo magnífico. A palavra vai dizer que quando se inaugurou este templo, a glória de Deus invadiu o templo, ao ponto dos sacerdotes não conseguirem ficar de pé pela presença do Senhor, pela presença de Deus. Deus vai visitar Salomão lá na 2 Crônicas capítulo 7 e vai dizer: eu escolhi este lugar como casa de oração. Só que porém, se seguir os meus mandamentos, ou se não seguir os meus mandamentos, então virá ruína sobre Israel. E o profeta Jeremias, lá no capítulo 25 de seu livro, no verso de número 11, ele vai profetizar que Israel seria colocado em cativo, mas ele vai dizer: por 70 anos Israel ficará em cativo. Deixa eu te explicar algo. Então Salomão constitui este templo grandioso. Deus aceita este templo, a glória de Deus desce sobre este templo. Só que vai acontecer o seguinte: Deus aparece a Salomão e ele vai dizer: se o povo seguir os meus mandamentos e os meus estatutos, eu estarei com o povo. Mas se o povo se desviar deste estatuto, é aí que ele vai dizer: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus já sabia o que ia acontecer. A gloriosa primária dessa estrutura esplêndida foi de curta duração, de 34 anos depois da sua construção e apenas 5 anos após a morte de Salomão, porque o rei Salomão, ele teve que falecer neste tempo. Ele morreu, Salomão. E por quê? Porque teve um início de seu declínio. Essa decadência se transformou em generalização sobre Israel e veio uma verdadeira profanação depois que Salomão vai morrer. E Salomão foi também desencaminhado pelas ardis de mulheres idólatras, e a sua rebeldia contribuía para o aumento da iniquidade em Israel. O templo logo se perdeu a sua santidade, e
Deus retirou a sua presença. Depois que Salomão morre, então o reinado é dividido. Há dividido o reino do norte e o reino do sul. Reino do norte, Israel, capital Samaria. Reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Então, diante desta divisão, Israel, que perdeu o contato com Deus, que profanou o templo, Israel não tinha mais contato, não obedecia mais ao Senhor, Israel vivia uma idolatria. Agora, neste momento, então Deus vai permitir. A Síria toma então o reino do norte, mas Deus ainda está sustentando o reino do sul, mas não há conserto, não há mudança. Então Deus vai permitir. Então Jeremias profetizou no capítulo 25, verso de número 11, que o povo seria levado a cativeiro. A Babilônia vem crescendo neste tempo com uma grande potência mundial. A Babilônia agora, com o rei Nabucodonosor, ele vai agora invadir Judá em 3 etapas. Nabucodonosor invade então Judá, e na primeira etapa ele leva as pessoas-chave, homens sábios como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e mais tarde ele vai invadir também novamente esta cidade, e nessa segunda invasão, agora ele vai levar com ele Ezequiel, sim, o profeta Ezequiel. Ezequiel está na Babilônia, Daniel foi levado para a corte junto com seus amigos, mas Jeremias continua lá em Jerusalém. Só que vai haver uma terceira invasão para que se cumpra a palavra do profeta, e esta terceira invasão que Nabucodonosor vai cometer sobre Judá, esta é de destruição geral. As casas, os lares, os comércios foram todos queimados, os muros foram derrubados, o templo foi saqueado, não há mais nada a restar em Jerusalém, não há mais nada a restar em Judá, tudo está destruído. Jeremias ficou com os pobres lá em Jerusalém e Judá, vendo toda aquela destruição, vendo todo o templo em ruína. Sem templo naquele tempo não tem adoração, sem templo não tem sacrifício, sem templo não tem palavra, sem templo não tem louvor. Então o povo de Israel está sem nada, sem adoração, está sem a presença. O povo de Israel está numa ruína, numa pobreza. Então o povo, uns são levados em cativo, e quando é levado em cativo, quem está em cativo não tem liberdade, quem está em cativo não come mais o que quer, quem está cativo não anda como quer, quem está cativo não faz mais o que quer. Então o povo está em cativo lá na Babilônia, onde está Ezequiel profetizando, mas precisa se cumprir o que Isaías profetizou no capítulo 45 de seu livro. Então o povo agora está na destruição, não tem mais o templo, não tem mais adoração, o templo que foi profanado, e Deus veio avisando, Deus veio alertando. É momento de conserto, é momento de se arrepender. Parece que isto combina-se com o momento atual. Deus avisando, Deus falando, como Deus fala na sua palavra. Tempo de conserto, é tempo de se arrepender, é tempo de orar, é tempo de buscar. Mas o povo não ouvia a voz mais de Deus. Então aconteceu que Deus entrega esta situação na mão do inimigo, e a Babilônia entra em alta destruição em Judá, e acontece uma grande destruição naquela cidade e naquele templo. O povo agora está sem um caminho a trilhar, o povo agora está sem a presença de Deus, o povo agora está sem o templo. Mas uma coisa eu quero lhe dizer nesta noite: ruíram-se então em ruína os muros daquela cidade, queimaram-se todas as casas, saquearam o templo, derrubaram as paredes de tudo, mas uma coisa ficou lá, e o que ficou lá foi o terreno. O terreno não foi retirado, o terreno ainda continuou lá. As paredes se ruíram, os muros caíram, mas o terreno continuou lá, e quanto a terreno ainda há esperança. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3 e verso de número 16: vós sois o templo de Deus, a habitação do
Espírito Santo do Senhor. É nisso que eu quero falar nesta noite. Nós começamos no início da história, falando desde quando foi constituído as instruções para que o templo fosse criado, para que o tabernáculo fosse constituído, até chegar um tempo em que Israel não tinha mais este templo para adoração, em que Israel não tinha mais o templo para adorar, tudo estava em ruína. Mas Isaías profetizou no capítulo 45 do seu livro, que Deus levantaria então um tal de Ciro, rei da Pérsia, e esse faria um decreto, e diante deste decreto, o povo retornaria para Israel, retornaria ali para Judá, para Jerusalém. Então poderia agora haver uma esperança de reconstrução. Eu quero falar com você nesta noite. A Bíblia diz que nós somos o templo do Senhor. Eu quero falar contigo nesta noite que tem passado situações adversas. Parece que os muros da sua vida se ruinam, parece que tudo ao seu redor está em ruína. Mas deixa eu te falar uma coisa: você é o terreno de Deus, você ainda é o terreno de Deus. Há uma esperança enquanto ao terreno. Sabe por quê? Porque o diabo tinha saqueado o terreno, colocado notas promissórias e estava acusando que havia débito. Mas o nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, na cruz mesmo ele vai dar um brado e vai dizer: Tetelestai, está consumado, está quitado, está comprado. Então aquilo que ele tomou como hipoteca e estava contra você, Jesus na cruz do Calvário toma para ele, compra para ele, traz para ele, religa para ele. Então deixa eu dizer algo nesta noite: se as ruínas têm te acompanhado, quando você olha ao seu redor, você só vê destruição, não consegue enxergar mais uma esperança. Deixa eu te falar algo: enquanto a vida há esperança, e a vida traz a esperança neste Senhor Deus. Você é o terreno de Deus. Deus nesta noite escolheu este dia para investir em você. Deus escolheu este dia para investir no terreno. Você é propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus. Ele comprou você, ele resgatou você. Satanás não pode ter poder ou autoridade sobre a sua vida, porque a sua vida pertence ao Senhor. Se você está neste momento no seu lar e só consegue enxergar destruição e ruínas, você é o terreno de Deus, e Deus escolheu esta noite para poder investir no terreno que é você. Você é o terreno de Deus. Deus vai investir para restaurar. E por quê? Porque Isaías profetizou no capítulo 45. Então isso vai ser mostrado para Ciro 200 anos depois. Isaías profetizou 200 anos antes do acontecimento. Então há um banquete. O rei Belsassar, Daniel capítulo de número 5, o último rei da Babilônia, e diante deste banquete há utensílios do templo que estão sendo usados. Mas a Bíblia vai dizer que há um dedo e uma mão que aparece para escrever Mené, Mené, Tekel, Parsim. Ele está agora atônico. O rei Belsassar agora está em pânico. Ele não sabe o que significa. Ele não sabe o que pode dizer essa escritura que está sobre o muro. Ninguém consegue desvendar, nenhum mago daquele tempo, mas vão chamar o velho Daniel, vão chamar o Daniel, para que Daniel pudesse obter a revelação do que estava escrito. Então Deus assim permite que Daniel tenha a revelação em dizer: Deus contou os dias do teu reino e fez chegar o fim. O reino foi pesado na balança e achado em falta. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. E é neste tempo então que vai se levantar o rei Ciro. E o rei Ciro faz um decreto para que o povo possa retornar para Jerusalém, para que o povo possa reconstruir o templo. É neste tempo que tem Esdras, é neste tempo que tem Neemias, é neste tempo que levanta profeta Zacarias, é nesse tempo que levanta também Ageu, porque quando eles estão sendo guiados pelo governador Zorobabel neste retorno para a reconstrução do templo e para a reconstrução da cidade, há intervenções, há levantes, assim como há levantes na nossa vida. Tudo que Deus quer operar na nossa vida, há um contragolpe do inimigo, há um contragolpe do mal, mas Deus com as suas potentes mãos tem nos guardado. E por mais que o inimigo se levantou para que não houvesse reconstrução, houve uma continuação. Foi aí que entrou em ação o profeta Zacarias e foi dizer: Zorobabel, você vai continuar nesta construção, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Capítulo 4 de Zacarias.
Jeremias, é neste tempo que entra o profeta Ageu, e Ageu no capítulo 2 vai dizer assim: a glória desta última casa será maior, será maior, será maior do que a primeira. É neste tempo que Deus levanta os seus profetas em tempo de dificuldade, em tempo de destruição, em tempo que não tem mais confiança, mas Deus sempre tem alguém de confiança para levantar e ser boca de Deus. Neste tempo, estes homens foram levantados para profetizar, para a continuidade desta construção. E deixa eu dizer algo nesta noite, é exatamente neste ponto que eu quero tocar nesta noite. Eles voltaram para fazer a reconstrução do templo, está ali no livro de Esdras, também no livro de Neemias. E você nesta noite, por mais que tenha visto ao teu redor as quedas das ruínas, por mais que ao teu redor as pessoas que estão ao seu lado estão agora profetizando o fim irreversível da nossa nação, não conseguem enxergar esperança, não conseguem enxergar solução, deixa eu dizer algo para você nesta noite: Deus há de restaurar o que houve perdido, Deus há de restaurar a família, Deus há de restaurar sentimentos. Deus nesta noite quer restaurar vidas, Deus quer restaurar você nesta noite. Você é o templo de habitação do Espírito Santo, e por mais que as aflições deste presente tempo venham tocar a nós, por mais que as aflições deste presente tempo estejam à nossa vista, nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé, e a fé neste Senhor e poderoso. Deus tem poder para restaurar, Deus tem poder para poder levantar esta nação de novo. Eu creio em um tempo de despertar, em um tempo que Deus está usando toda esta situação para poder trazer o povo para si, para trazer o povo para clamar a si. Eu creio num tempo de restauração, eu creio num tempo de restituição. Eu creio que nesta noite Deus está restituindo sonhos, eu creio que nesta noite Deus está restaurando vidas, Deus está restaurando famílias. O templo foi destruído, mas Deus, com as suas potentes mãos e pelo teu Espírito, permitiu que eles voltassem para a sua cidade, para poder restaurar o templo, para poder voltar a adorar, para poder voltar a oferecer sacrifício a Deus. A adoração voltou. Deixa eu dizer algo: quanto tempo que Deus não via a sua oração nas madrugadas. Deus estava com saudade. Neste contexto, o tempo não é mais um inimigo, mas o tempo está ao seu favor, e Deus está falando pela sua palavra. Deus há de restaurar um povo, Deus há de restaurar um povo pelo seu poder. O poder de Deus será manifesto. Você é o terreno de Deus. Pode ter os muros ruinados da sua vida, a sua história pode estar em destruição neste momento pelos acontecimentos do presente século, mas deixa eu te falar algo: Deus nesta noite vai te Deus vai restaurar os seus sentimentos nesta noite, a angústia da sua alma. Sabe o que Deus vai fazer nesta noite? Quantas pessoas estão angustiadas, quantos síndromes de pânico estão na cama, não levanta mais, a depressão que bate na porta, a tristeza que bate na porta, parece que não há esperança, mas nesta noite eu venho falar dele. Ele é a esperança de Israel, ele é a minha esperança, ele é a sua esperança, ele é a esperança da igreja. Deus há de restaurar, e quem crê será beneficiado pela restauração que Deus há de fazer. Deus restituirá sonhos, Deus vai restaurar vidas. Eu vejo nesta noite a Lamacaia, Debecominaia, Rabastebe, Nabacai. Deus vai restaurar famílias, Deus vai restaurar filhos perdidos, filho que o inimigo tomou para si. Mas Deus desce nesta noite como o capitão do exército celestial para poder livrar alguém nesta noite da mão do inimigo. Eu vejo Deus livrando nesta noite pessoas. Eu vejo Deus livrando esta noite pessoas de acidentes. Eu vejo Deus descendo para fazer uma obra. Eu vejo Deus operando nesta hora. Deus vai restaurar o seu povo, Deus vai restaurar um povo, Deus vai restaurar este coração, porque há 2 lugares de habitação. E Isaías vai dizer no capítulo 57, verso de número 15: no alto e sublime trono, e nos contritos de coração. Se é contrito de coração, tem habitação de Deus. Se tem habitação
habitação de Deus, tem presença de Deus. Sinta a presença de Deus nesta noite. Sinta a presença de Deus nesta noite. Deus vai restituir. Deus vai restituir sonhos. Deus vai restituir nesta noite. Eu vejo Deus restituindo sonhos. Oh, aleluia! Louve ao Senhor nesta noite. Alabacai, duribicome, alabacai, alabai. E põe teu azeite em minha dor. Louve ao Senhor nesta noite. E leva as águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ela vem pela manhã. Eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Louve ao Senhor. A tua alma está liberta para adorar. Lava comenas, você é o templo de Deus. Você é o templo de Deus. Você é o terreno de investimento de Deus. Ele vai restaurar. Ele vai restaurar. Ele vai. Louve a Deus. Eu me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Se alegre na presença de Deus nesta noite. Eu sinto a virtude do Espírito de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus proverá. Deus proverá. Olha para o alto. Oh, aleluia. O teu socorro vem do alto. O Deus poderoso restaurador está aqui nesta noite. Deus está tocando corações nesta noite. Deus vai fazer um grande reboliço ainda nesta nação. Deus ainda fará uma grande reconstrução. Ah, meu Deus, eu posso sentir a glória de Deus nesta noite sendo manifesta em corações. Adore a Deus, adore ao Senhor. O Deus de poder e glória está aqui nesta noite. Você tem a alma livre. Você tem a alma liberta. Deus vai fazer uma grande obra na sua história. Creia, 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 porque Deus está trabalhando nesta noite. Deus está fazendo grandes coisas. Deus está restaurando vidas. Eu vejo almas abatidas, mas eu vejo a presença de Deus invadindo almas nesta noite. Eu vejo a presença de Deus invadindo almas nesta noite. Você tem liberdade para adorar. Você tem liberdade para adorar. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aleluia, glória a Deus. Este é o teu Deus poderoso. Adore o Senhor nesta noite, querido e amado. Adore a Deus nesta noite. Por mais que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei neste Deus. Ah, Jesus poderoso, eu me alegrarei porque eu sei de onde Ele me tirou. Deus me resgatou, Deus me libertou, Deus me curou, Deus me purificou, Deus me deu o teu Espírito. Eu sei a quem eu tenho crido.
eu sei a quem eu tenho servido. Este Deus poderoso, Deus restaurador nesta noite. Tu és o templo, tu és o templo de habitação de Deus. Deus habita em você, Deus habita em você, Deus habita em você, e é em você que Deus fará uma grande obra, para que você seja uma obra frutífera para o Senhor, para a honra e para a glória do nome de Deus. Eu quero nesta noite agradecer os irmãos que estiveram conosco, presente nesta live. Eu quero agradecer demais a presença dos nossos irmãos que estão aqui conosco, nosso irmão Bruno, nosso irmão Leandro. Que Deus possa continuar abençoando a vida dos nossos irmãos. Eu quero nesta noite orar a Deus. Eu quero orar pela sua vida nesta noite. Feche os seus olhos onde você estiver agora. Vamos orar pela sua vida, pela nossa nação. Querido Deus e amado Pai, em nome santo de Jesus, nesta hora, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos a oportunidade, nós te agradecemos livramentos, nós te agradecemos, Senhor, pelo pão na nossa mesa, todos os dias que o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Nós te agradecemos pelo Teu Espírito, Senhor. Nós agradecemos pela liberdade que nós temos, Senhor, de adorar a Ti, pela liberdade que nós temos de explanar a Tua palavra, Senhor. Pai, eu quero pedir por cada vida, Senhor, que tem acompanhado, Senhor, esta live, por todas as vidas, Senhor, que ainda hão de acompanhar, de assistir, meu Pai, esta palavra, Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, tocar na nossa nação nesta hora, Senhor. Visita os profissionais da saúde, visita vidas que estão na UTI, meu Pai, restaura, Senhor. Restaura vidas, meu Pai. Sara esta terra, sara esta nação, Senhor. Meu Deus, traga, Senhor, um despertar sobre este povo, Senhor. A Tua palavra fala de restauração, que o Senhor, Pai, colocaria de pé o tabernáculo de Davi, meu Pai, e edificaria ele, Senhor. E aqui em Atos, Senhor, fala sobre a sua igreja, meu Pai. A Tua igreja edificada na rocha eternal, que é o Senhor. Meu Deus, continue nos ajudando, continue nos dando graça, Senhor. Abençoe o setor 51, o pastor presidente também, meu Pai, José Wellington Bezerra da Costa, o pastor setorial, o pastor Serginho, meu Pai, a todos os obreiros, Senhor, da Tua casa, meu Pai, toda a membresia da Tua casa, Senhor, continue abençoando cada vida, meu Pai. Senhor, toque em cada coração pelo Teu Espírito nesta noite, pelo poder da Tua palavra, meu Pai. Nós cremos, Senhor, no Teu poder restaurador sobre esta nação, sobre as famílias, meu Pai. Nós cremos no Teu poder, Senhor. Continue ajudando os Teus filhos, a Tua igreja, meu Pai. Senhor, visita o celeiro dos Teus filhos, Senhor, multiplica, meu Pai. Ó, Senhor, abençoa, meu Pai, também as finanças dos Teus filhos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que alguém, se porventura, meu Pai, está machucado, ferido, entristecido, que possa estar saltando, Senhor, de alegria pela presença do Teu Espírito nesta noite, meu Pai. É o que nós pedimos, Senhor. Te agradecemos e Te louvamos nesta noite, em nome santo de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Deus vos abençoe. Voltamos na live na próxima quinta-feira. Deus abençoe.